C, trouxemos o tema da noite como nossa palestra mais próxima ao Natal, um estudo sobre quem é Jesus, o que Ele nos deixou, o que Ele ainda nos transmite, qual o legado dele, o que Ele é para a Terra, o que Ele é para cada um de nós. Ele, que deveria ser o mais lembrado agora, há tantos poucos dias do Natal, deveria ser a figura central. Não, Papai Noel é uma figura alegórica. Então, trouxemos o tema Jesus, modelo e guia, para refletirmos um pouco se nós já prestamos atenção em quem é essa figura tão grandiosa que Deus nos enviou como presente para nossas vidas. O que é um modelo? No dicionário, modelo diz que é a pessoa dotada de características especiais que fazem dela o representante ideal de sua categoria. No ramo da moda, é uma pessoa bela, esbelta, uma figura que todos gostam de contemplar. Aqui no caso, as características de Jesus são bem mais profundas do que a beleza física, do que sua estatura e tudo mais. E também é uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Jesus saiu das mãos do Criador como nós saímos, simples e ignorantes. Só que ele saiu das mãos do Criador muito tempo antes, muito antes do que nós. Ele já vivenciou o que nós estamos vivenciando, já se transformou moralmente e já chegou num estágio mais alto que um espírito pode alcançar, que é o ser um espírito puro, um espírito crístico. Então, ele é o nosso modelo, que nós devemos imitar. E o que é um guia? É uma pessoa que guia, que orienta, um mestre, um mentor, aquele que aponta o caminho, conduz, que aconselha. Como guia, ele nos deixou inúmeras passagens nos 3 anos que ele pregou aqui na Terra. É só a gente parar para refletir e estudar sobre como Jesus quer nos guiar. Como, de que forma ele é o nosso caminho. Na questão 625, Kardec perguntou aos espíritos se Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma única palavra: Jesus. O que quer dizer essa frase? Kardec perguntou se havia algum tipo de perfeição moral que já foi oferecida aqui na Terra. Um tipo é uma forma que não dá para mudar. Você quer fazer um bolo? Que tipo de bolo você quer fazer? Um redondo, um quadrado, um retangular? Você vai colocar ele naquela forma e vai sair um bolo ou quadrado, ou redondo, ou retangular. E o nosso tipo de perfeição máxima que nós já tivemos aqui na Terra como molde, como modelo, como guia, foi Jesus. Até hoje, já se passaram mais de 2000 anos. Vários espíritos de luz passaram por aqui para ajudar-nos a direcionar. Mas o mais perfeito de todos é aquele que é o governador do nosso pequeno planeta Terra. Então, nós precisamos estudar um pouco o que é Jesus, né? Kardec então continuou debatendo, esclarecendo para nós essa questão 625, falando que para o homem
Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, é o grau mais elevado de elevação que nós podemos alcançar, é Jesus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Qual foi a doutrina que ele ensinou para nós? Da lei do amor. A lei do amor é a máxima. E nós ainda estamos engatinhando, nós ainda não aprendemos a amar. É fácil amar aqueles a quem a gente ama, os nossos parentes. Às vezes é um pouco difícil amar aquele parente complicado, mas a gente se esforça, a gente gosta, a gente quer, e a gente é egoísta, nós queremos para nós e tudo mais. Mas o amor que Jesus ensinou é o amor a todas as criaturas. Ele esteve no meio de prostitutas e leprosos, ele se sentava com os publicanos, com os doutores da lei, com qualquer pessoa que aparecesse perto dele. Ele acolhia, abraçava, tanto que ele falou que a sua família, sua mãe, seus irmãos, eram todos aqueles que o cercavam. Então, o que quer dizer que o Espírito Divino o animava? Quer dizer que ele tem a comunhão com Deus, inteligência divina agregada a ele. Então, ele é como se ele fosse um médium de Deus. Ele conseguia transmitir para nós o que Deus quisesse que ele transmitisse. Conseguiu exemplificar tudo, né? Aí nós vamos estudar um pouquinho o que são Messias, porque ele foi visto como um Messias, ele foi um Messias do Espiritismo. Da Revista Espírita, de fevereiro de 1868, tem 2 mensagens psicografadas que foram publicadas nessa revista e explicam que são Messias. Jesus não é o único Messias. Por isso que falamos o que são Messias. A primeira psicografia é de Lacordaire, a primeira mensagem, que ele transmitiu em Paris em 1862, que diz assim: eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a mesma pessoa do Cristo? Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume, ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas segundo os tempos. Então quer dizer que Jesus é um Cristo, não o único. Tem vários que já chegaram ao topo, ao cume máximo de perfeição moral que nós podemos aspirar e que nós estamos a caminho, querendo ou não, fazendo a lição mais rápido ou mais devagar, não importa. Deus tem eternidade para esperar para que a gente se torne um Cristo, um Espírito puro. E a segunda mensagem explica então o que são Messias. Essa mensagem, ela não tem assinatura, pois foi um transe sonambúlico, e ela foi passada em Paris também em 1866, onde esclarece que Messias são seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Foi isso que Jesus provou, que aqui, mesmo encarnado, mesmo vendo
tantas atrocidades que aconteciam na época, tantas pessoas que eram atiradas aos leões por diversão, naqueles circos, tantas pessoas que eram queimadas vivas por qualquer motivo que eles fossem imaginar, por tanta atrocidade, onde idosos eram puxados em carroças, em estradas pedregulhosas só por diversão alheia. Mesmo assim, ele conseguiu estar encarnado na Terra e foi infalível. Infalível. Ele não se deixou contaminar pelas fraquezas humanas. Então, admitidos no conselho do mais alto, recebem diretamente sua palavra. Por isso, são chamados médiuns de Deus. Eles se comunicam diretamente com Deus, não tem um intermediário, eles o são. E estão encarregados de transmitir e de fazer cumprir. Então, Jesus veio transmitir a palavra de Deus, o Espírito Divino o animava, e ele veio tentar fazer cumprir. É rápido? Não, é lento. Nós caminhamos a passos lentos na nossa evolução. A nossa evolução intelectual da humanidade, ela está mais avançada do que a evolução moral. Para chegar à perfeição, nós precisamos ter o equilíbrio, precisamos evoluir da mesma forma nos dois sentidos, intelectual e moralmente, espiritualmente. E nós ainda não aprendemos, nós estamos a caminho. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob a sua inspiração. Quer dizer que Jesus e os outros Cristos, eles não estão sós. Eles têm para ajudá-los nessas missões outros espíritos que são encarregados de trazer mensagens e ajudar a governar o planeta e tudo mais. Eles não estão sozinhos, assim como nós não estamos sozinhos. Cada um de nós tem o seu mentor que nos intui, que nos mostra o caminho, só que às vezes a gente é teimoso e não ouve. Se nós parássemos para prestar atenção na nossa consciência, porque a lei divina está inscrita na nossa consciência, nós saberíamos a resposta do que é certo e do errado. Não precisaríamos pedir a ninguém, porque nós já vivemos com elas aqui na nossa consciência, gravado. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo, no sentido religioso, é uma sujeição imposta pela força ou autoridade. Então, o que quis Jesus dizer que, como estamos encarnados em um planeta de provas e de expiações, nós não estamos isentos, não estamos livres de sofrer. Só que se nós sofrermos com Ele, aceitando a direção dele como nosso guia, como nosso modelo que Jesus quis dizer nessa frase: mirem-se na minha humildade, para que vocês conquistem a sua. Então, ele sofreu humildemente todas as humilhações possíveis, a pior delas sendo crucificado naquela cruz. E ali o que ele faz? Ele pede que Deus perdoe. Eles não sabem o que fazem. Então, olha o exemplo de humildade. Nós estamos longe ainda disso, mas precisamos aprender. Nós ainda trazemos muito dentro de nós aquele
aquela vontade do olho por olho, do dente por dente, da vingança, do não querer bem a quem nos faz mal, de não conseguir perdoar aquele que nos faz mal. Nós ainda trazemos isso muito, porque nós recém saímos das mãos do Criador. Nós estamos no segundo estágio de evolução, né? que somos, prova disso, estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Estamos aqui não por missão, estamos aqui para nos transformar a cada dia. Então, nós sofremos doenças que ainda não tem tratamento, que ainda não tem cura. Tem uma parte, tratamento paliativo, mas tem muita doença que ainda não tem cura. Nós sofremos muitas injustiças, nós sofremos ainda muito com o egoísmo e com o orgulho humano. E se nós pararmos para refletir e lembrar que Jesus está do nosso lado, que Jesus passou por coisas piores do que nós estamos passando, apesar de estarmos vivendo em um momento de muita dor, de muita tristeza, com tantas guerras, com tanta atrocidade acontecendo com nossos irmãos, né? Lá em outros países que ainda tem guerra, mas somos irmãos, nós estamos vinculados uns aos outros. O planeta só será um planeta mais elevado, um planeta de regeneração, quando aqui o ser humano, todo ser humano, se transformar. Então não é só nós. Nós podemos exemplificar dentro de nossas casas, dentro do nosso trabalho, do nosso círculo social. Nós podemos dar o exemplo, nós, espíritas, que estudamos, que deveríamos prestar atenção o que Cristo quis nos dar como guia, como Ele foi modelo nessa ou naquela situação. Aí Ele fala, perdoai aos vossos inimigos, como já falamos, né? O exemplo que Ele deu, o modelo que Ele foi do perdão, foi quando Ele estava sendo crucificado. Nós já conseguimos perdoar quando alguém pede, quando alguém mata um filho nosso? Não conseguimos. Quando vemos alguma atrocidade acontecendo, temos um exemplo recente que um vendedor ambulante foi morto ali na frente do supermercado aqui em Blumenau, há umas semanas atrás. E quantas pessoas eu ouvi falar, mas ele mexeu com a menina. Isso é motivo para matar? Quem matou, ele consegue dar a vida de volta? Foi o melhor exemplo que ele podia dar para aquela criança? Então nós não paramos para pensar nas coisas até que nós falamos e que comentamos. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja servo de todos. Aqui Jesus apontava assim um caminho da grandeza do espírito, né? A grandeza de quem serve, a grandeza da humildade. Que grande não é ser o maioral, poderoso, o rei, aquele que veste a melhor das roupas, que tem o melhor do carro, que tem o último celular, né, o mais moderno, mas sim aquele que sabe ser humilde, que sabe ser generoso, que sabe ser benevolente, que sabe ser indulgente, né, que não julga as falhas alheias. Esse é o maior. Porque aqui estamos na Terra de passagem. Nem o nosso corpo nós não vamos levar quando desencarnarmos. Só o nosso perispírito e as nossas vivências e o que nós aprendemos, né? Tanto em questão de inteligência quanto em questão de moral. Então, o que vale mais? É um bem material ou é um bem, um tesouro que nós já conquistamos na área da moralidade? Então é uma grande reflexão.
Não que nós devemos deixar o material de lado. Nós vivemos em um mundo material. Com o material podemos fazer coisas grandes, maravilhosas, dar emprego, dar dignidade, se temos dinheiro sobrando, ajudar nas pesquisas para ciência, ou investir em educação, ou em tantas coisas que o dinheiro traz. Seria imprudência nossa falar para abandonarmos o material. Isso é fanatismo. Aquelas pessoas que vão para uma igreja só pensam no espiritual e estão negligenciando o material. Alguém vai ter que sustentar. Então, o trabalho, o material bem usado, ele dignifica a pessoa. Então, não é ser negligente, né? Aí ele direcionou como guia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 34 a 40. Será que nós já colocamos Deus em primeiro lugar? Será que nós já confiamos que tudo que nos acontece não é porque tem um porquê, mas um pra quê que isso acontece conosco? Será que lição Deus está querendo que nós aprendamos com aquelas adversidades da vida? E será que nós já amamos a humanidade de todas, assim, como a nós mesmos? Será que deixamos já de ser egoístas, nós amamos o outro, nos colocamos no lugar do outro como se fôssemos nós? Ou nós dizemos assim: ai, quando acontece um câncer, às vezes uma tragédia na família, por que isso teve que acontecer comigo? Então quer dizer que com o outro pode, comigo não. Como nós somos? Em que estágio cada um de nós se encontra? Aí tem uma parábola que Jesus contou, que o reino dos céus, né, é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o acha e o torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. Então, o que quer dizer vende tudo que tem quando acha o tesouro? Quer dizer, despoja-se dos seus erros, dos maus instintos e dos vícios, ou seja, de tudo o que o prende à matéria. Isso quer dizer vender, né? Se despojar, vender tudo que possui e comprar aquele campo. Nossa, eu conheci Jesus, eu conheci o caminho, é esse o campo que eu quero trilhar, é esse o caminho que eu quero seguir. Isso que quis dizer com as parábolas, né? Com essa parábola. Aí a outra: o reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Nos tempos antigos, quando em muitos lugares não haviam bancos, era costume esconder tesouros no solo, né? Então eles enterravam aquelas pérolas. E Jesus falou sobre um outro que inesperadamente descobriu um achado, vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo e obteve o tesouro. Semelhantemente, um homem que descobriu uma pérola de valor altíssimo, vendeu tudo que possuía para comprá-la. As duas parábolas, que só são encontradas em Mateus, ensinam claramente a mesma lição, né? E a terceira, que ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. E quer dizer que o reino de Deus, a vida de Deus na alma, é o tesouro escondido, é a pérola. É a pérola de valor altíssimo. Vendeu tudo que possuía para comprá-la, né? O reino de Deus, a vida de Deus na alma é o tesouro escondido, é a pérola preciosa.
tem sido sugerido que o tesouro escondido tipifica aqueles que de repente, inesperadamente encontram a Cristo, enquanto a pérola de grande preço simboliza aqueles que o buscam por muito tempo antes de encontrá-lo. Olha que lindo, a visão do Espiritismo dessas parábolas, que querem dizer a mesma coisa. Então, quando nós encontramos essa pérola maravilhosa que são os ensinamentos de Cristo, nós temos, por gratidão a Jesus, que nos despojar de todos aqueles vícios e todas aquelas coisas que nos chumbam no material, que nos prendem na vida terrena, como o egoísmo, o orgulho. Todos os males da humanidade derivam desses dois grandes vícios morais. E temos que encontrar esse tesouro, temos que encontrar esse campo e trilhar. Quando derdes esmola, disse Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, o que quer dizer isso? Não saiba, a vossa mão esquerda o que faz a direita. É não ficar alardeando o que você fez, o que você doou para aquela pessoa que está passando uma necessidade, por, aquela ajuda que você deu a um abrigo, a alguma causa, a alguma ONG. Assim você está querendo o quê? Se enaltecer. Olha o orgulho aí. Você tem que deixar isso em segredo. Você não pode humilhar o outro que está passando por uma necessidade, porque aquele que está passando por um momento difícil, por uma encarnação difícil, ele se sente humilhado quando ele necessita da ajuda do outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, no livro Céu e Inferno tem uma passagem muito bonita de uma rainha, de uma princesa, que ela colocava a roupa mais humilde para ir fazer a caridade, para não humilhar aqueles que estavam recebendo. E assim nós deveríamos ser. Nós não precisamos colocar no Instagram, no Facebook, aquelas ações de caridade que fazemos num momento difícil que alguém está passando. Podemos fazê-lo e devemos fazê-lo se podemos, e manter em segredo, manter em sigilo, E aí Jesus também direciona a gente dizendo assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão dadas depressa. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. Aqui ele ensina que nós devemos ter confiança em Deus, que nós devemos procurar honrar o nosso Pai, nosso Criador, colocá-lo em primeiro lugar, o reino de Deus, que são as nossas virtudes, na nossa consciência já está inscrito, o que é o principal. E o resto, colocando em prática todas as virtudes que nós já adquirimos, todos os tesouros que nós já adquirimos, nós vamos conseguir encontrar o caminho para vencermos nesse mundo material, para nos alimentarmos, que quando passamos por uma adversidade, o que vai adiantar perder o sono? O dia de amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar e pode acontecer alguma situação de você sair daquela aflição. Então, ter fé, ter confiança em Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui ele mostra bem que nós estamos em um mundo material. Nós temos as nossas obrigações materiais. Aqui na época, César era o rei e o rosto de César ele era gravado nas moedas.
Então ele queria dizer que nós temos que honrar os nossos compromissos materiais, dando a César o que é de César, né? Ao mundo material o que é do mundo material, e a Deus o que é de Deus, que é a busca pela nossa elevação moral. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, reservando um dia na semana ou mais, para também buscar esse crescimento, né, espiritual. Significa que no âmbito material temos que respeitar o próximo e as suas responsabilidades também, né? E na progressão do espírito temos que viver os problemas e as dificuldades com fé e resignação. Então, se nós vamos em um comércio e fazemos uma dívida, nós temos que honrar aquela dívida, né? Esse comerciante tem os seus impostos, ele tem os seus funcionários, ele tem os seus fornecedores, as transportadoras, a contabilidade, a energia elétrica e tudo mais para honrar. Então você não pode simplesmente fazer uma dívida, né, no âmbito material e não honrar com as suas responsabilidades. E se vier um revés nas nossas vidas, usar da humildade, ir lá conversar com o comerciante, aconteceu um imprevisto, você consegue facilitar, parcelar, eu vou te pagar assim que possível. É mais bonito, né? E moralmente viver os problemas e as dificuldades com fé, com resignação, confiança no futuro. Aí Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, para estarmos constantemente com o nosso campo vibratório vibrando positivo, para que as maldades, as coisas negativas do mundo não nos afetem, não nos atinjam de forma a que nós caiamos em tentação e nós entremos em depressão. Se nós estivermos sempre vibrando positivo, lembrando que Jesus está do nosso lado, nós nos blindamos de muita coisa. Nós sofremos, estamos num plano material, um plano de provas e expiações. Os sofrimentos vêm, e sofrimentos difíceis, pesados sim, mas sempre lembrar que Jesus está conosco. Jesus assinala na sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. Seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades do aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Jesus é o nome mais conhecido da face da terra. Mesmo quem não é cristão sabe quem é Jesus. Não tinha nem Instagram, nem Facebook, nenhuma rede social. E ele é o nome mais conhecido da face da terra. Tamanha a grandeza das verdades, das glórias que ele trouxe para nossos dias. Respeitando as leis do mundo, aludindo às efígies de César, ele ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumprir. Então, que grande exemplo que ele nos deu. Em 3 anos que ele pregou, que ele evangelizou. Que nós possamos lembrar sempre
Assim, ele mostra para nós como guia: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu, que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Ele tinha Deus como o seu superior, como o seu mentor. Nós temos a Jesus, que nós nunca nos esqueçamos de tudo o que Ele nos ensinou. E continua nos ensinando com esses espíritos abnegados que vêm nos dar as direções através de psicografias, através de exemplos, através de atos, né? Através de tanta coisa bonita que também acontece no planeta. Nunca tivemos uma época com tantas ONGs sendo fundadas para auxiliar. Vemos muito sofrimento, mas vemos também muita gente se transformando. Muita gente. Então, a última frase que eu quero mostrar, onde ele fala como guia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou a igreja é o caminho, a verdade e a vida. É Ele. A igreja transforma de dentro para fora. Jesus transforma. É o contrário. A igreja transforma fora para dentro. Jesus transforma de dentro para fora. Porque a partir do momento que nós absorvemos as suas lições e nós conseguimos colocar em prática essas lições, a transformação vai estar aqui dentro de nós. É de dentro para fora. Às vezes, não conseguimos facilmente. Raramente conseguimos facilmente. Aí temos as encarnações, o vai e vir do nosso espírito. Do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo. Quantas encarnações forem necessárias para a nossa elevação moral? Porque o nosso destino está aqui. Nosso modelo, nosso guia. Muito obrigada pela confiança, pelo convite de falar em nome do Boa Nova, dessa pessoa que está iluminada, do nosso guia, do nosso modelo, do governador do nosso planeta. Muito obrigada.